Olá, pessoal! Professora Stephanie aqui e vamos para mais uma semana da aula de ciências. Conteúdo de hoje: ligações químicas. Como já visto em outras aulas, os elementos químicos estão presentes em todas as situações que possamos imaginar. Mas, na natureza, a regra que estabelece a presença ou não dos elementos químicos em alguns locais é a regra da estabilidade, ou seja, manter esse átomo de determinado elemento químico estável para poder existir. A grande maioria dos elementos busca essa estabilidade através de uma ligação química. Após se ligarem uns aos outros, ou seja, após estabelecerem ligações químicas, os átomos passam a apresentar características diferentes daquelas que apresentavam antes da ligação. Por exemplo, o sódio é um metal branco prateado, que em contato com a água produz uma reação rápida e violenta, liberando hidrogênio. Já o cloro é um gás verde e em determinada concentração é venenoso. Entretanto, o cloreto de sódio, que é o principal componente do sal de cozinha, que é formado pela ligação entre átomos de sódio e átomos de cloro, após combinados, não reagem violentamente com a água. Não é um gás venenoso como o cloro. Então, as ligações químicas podem modificar totalmente as reações que os elementos químicos podem ter com outras substâncias na natureza, assim como proporcionar reações específicas para cada situação onde forem inseridos. Essas ligações químicas podem ocorrer de 3 formas diferenciadas, como veremos nas próximas aulas. São elas as ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Em resumo, todas as ligações químicas acontecem graças aos seus elétrons. O que muda é como cada elétron irá se comportar durante a ligação química. Por exemplo, nas ligações químicas iônicas, os átomos ligam-se sempre quando um deles está doando um elétron e o outro está recebendo. Veja a imagenzinha que eu coloquei para vocês. O Na está doando e o Cl vai receber esse elétron. Já nas ligações covalentes, não existe nem perda e muito menos ganho de elétrons. Eles são compartilhados em igualdade por átomos que participam da ligação. Nós temos ali, então, 2 Hs e um O, e eles estão compartilhando entre eles. Vocês sabem que símbolo forma essa ligação ali? Que elemento que forma? E, por fim, a ligação metálica, onde os elétrons da última camada podem percorrer livremente todos os átomos do metal que estiver participando da ligação. Nessa imagem que a professora colocou, os Ezinhos significam os elétrons percorrendo livremente esse átomo de metal. Agora a atividade. Qual a importância de existir ligações químicas? Deem uma pensadinha aí. Por que é importante ter essas ligações químicas? Sejam elas iônicas, covalentes ou metálicas. Por que é importante? 2. Seria correto afirmar que as ligações químicas podem alterar as propriedades dos átomos? Sim ou não? Independente da resposta, justifique. Se é sim, por que é sim? Se é não, por que é não? Para responder as atividades, vocês podem e devem recorrer ao vídeo do professor, esse vídeo aqui com a leitura do conteúdo, mas também tem disponível na página 133 do livro de ciências esse conteúdo. Se precisarem de mais alguma coisa, estou por aqui. Fiquem em casa e bons estudos!